Palavras diárias de Deus. Agora, se a busca de vocês foi efetiva ou não, é medido pelo que vocês possuem no momento. É isso que é usado para determinar o desfecho de vocês. Isso é o mesmo que dizer que o desfecho de vocês é revelado nos sacrifícios que fizeram e nas coisas que fizeram. Seu desfecho será dado a conhecer por sua busca, sua fé e o que vocês fizeram. Entre todos vocês, há muitos que estão fora da salvação. Pois hoje é o dia de revelar o desfecho das pessoas e eu não estarei confuso quanto à minha obra. Eu não guiarei os que estão completamente sem salvação para a próxima era. Haverá um tempo em que minha obra terá terminado. Eu não operarei naqueles cadáveres fedorentos e sem espírito que não podem ser salvos de maneira alguma. Estes são os últimos dias da salvação do homem, e eu não farei obra inútil. Não xinguem os céus e a terra. O fim do mundo está chegando. É inevitável. As coisas chegaram até este ponto, e não há nada que você, como ser humano, possa fazer para impedi-las. Você não pode mudar as coisas como bem desejar. Ontem, você não pagou o preço de buscar a verdade e não foi leal. Hoje, a hora chegou. Você está fora da salvação. E amanhã você será eliminado e não haverá margem para a sua salvação. Embora meu coração seja gentil e eu esteja fazendo o meu máximo para salvá-lo, se você não se esforçar da sua parte, nem pensar nem um pouco em si, o que isso tem a ver comigo? Aqueles que pensam somente em sua carne e desfrutam de conforto, aqueles que parecem acreditar, mas que não creem de verdade, aqueles que se engajam em curandeirismo e feitiçaria, aqueles que são promíscuos, esfarrapados e maltrapilhos, aqueles que roubam sacrifícios a Jeová e suas posses, os que amam subornos, os que sonham ociosamente em subir ao céu, aqueles que são arrogantes e convencidos, que lutam apenas pela fama e fortuna pessoais, aqueles que espalham palavras impertinentes, aqueles que blasfemam contra o próprio Deus, aqueles que não fazem nada além de tecer julgamentos contra o próprio Deus e difamá-lo, aqueles que formam grupos e buscam a independência, aqueles que se exaltam acima de Deus, aqueles homens e mulheres jovens, de meia idade e mais velhos, frívolos, que estão enredados em licenciosidade, aqueles homens e mulheres que desfrutam de fama e fortuna pessoais e buscam status pessoal entre os outros, aquelas pessoas não arrependidas que estão presas no pecado. Não estão eles, todos eles, fora da salvação? A licenciosidade, a pecaminosidade, o curandeirismo, a feitiçaria, a profanidade, as palavras impertinentes. Tudo isso corre livre entre vocês. A verdade e as palavras de vida são pisoteadas no meio de vocês, e a linguagem santa é profanada entre vocês. Vocês gentios, inchados de imundície e desobediência. Qual será o desfecho final de vocês? Como podem os que amam a carne, os que cometem feitiçaria da carne e os que estão enredados em pecado licencioso ter a audácia de continuar vivendo? Você não sabe que pessoas tais como vocês são vermes que estão fora da salvação? O que qualifica você para exigir isso e aquilo? Até hoje, não houve a menor mudança naqueles que não amam a verdade e só amam a carne. Como tais pessoas podem ser salvas? Aqueles que não amam o caminho da vida, que não exaltam a Deus, nem dão testemunho dele, que tramam em prol do próprio status, que se louvam, não são ainda os mesmos até hoje? Qual é o valor em salvá-los? Se você pode ser salvo, não depende do tamanho de sua senioridade, nem de quantos anos você tem trabalhado, e muito menos depende de quantas credenciais você acumulou. Ao contrário, depende de sua busca ter frutificado.
Você deve saber que aqueles que são salvos são as árvores que dão fruto, não as árvores com folhagem exuberante e flores abundantes que, no entanto, não geram fruto. Mesmo que você tenha passado muitos anos vagueando pelas ruas, o que isso importa? Onde está o seu testemunho? Sua reverência a Deus é muito menor que seu amor por si mesmo e seus desejos luxuriosos. Esse tipo de pessoa não é um degenerado? Como pode ele ser um exemplo e modelo para a salvação? Sua natureza é incorrigível. Você é rebelde demais. Você está fora da salvação. Tais pessoas não são as que serão eliminadas? O tempo em que minha obra estiver terminada não é o tempo da chegada de seu último dia? Eu fiz tanta obra e proferi tantas palavras entre vocês. Quanto disso entrou verdadeiramente em seus ouvidos? A quanto disso você jamais obedeceu? Quando minha obra terminar, esse será o tempo em que você parará de se opor a mim, em que você parará de ficar contra mim. Enquanto eu opero, vocês agem contra mim constantemente. Vocês nunca acatam as minhas palavras. Eu faço a minha obra e você faz o seu trabalho, fazendo o seu reinozinho próprio. Vocês não passam de uma matilha de raposas e cães, fazendo tudo em oposição a mim. Estão constantemente tentando trazer aqueles que lhes oferecem seu amor exclusivo para dentro de seu abraço. Onde está a reverência de vocês? Tudo o que fazem é enganoso. Vocês não têm obediência nem reverência e tudo o que fazem é enganoso e blasfemo. Tais pessoas podem ser salvas? Homens que são sexualmente imorais e lascivos sempre querem atrair meretrizes namoradeiras para si, para o próprio desfrute. Sem dúvida, eu não salvarei tais demônios sexualmente imorais. Eu odeio vocês, demônios imundos, e a sua lascívia e coquetice os lançará no inferno. O que vocês têm a dizer sobre si mesmos? Vocês, demônios imundos e espíritos malignos, são repulsivos, são nojentos. Como um lixo desses poderia ser salvo? Aqueles que estão enredados no pecado ainda podem ser salvos? Hoje, essa verdade, esse caminho e essa vida não atraem vocês. Ao contrário, vocês são atraídos pela pecaminosidade, pelo dinheiro, pela posição, fama e ganho, pelos prazeres da carne, pela beleza dos homens e pelos encantos das mulheres. O que qualifica vocês para entrarem em meu reino? A imagem de vocês é ainda maior que a de Deus. O status de vocês é ainda maior que o de Deus. Sem mencionar o prestígio de vocês entre os homens. Vocês se tornaram um ídolo que as pessoas adoram. Vocês não se tornaram o arcanjo? Quando for revelado o desfecho das pessoas, que também será quando a obra de salvação chegará perto de seu fim, muitos desses entre vocês serão cadáveres sem salvação e devem ser eliminados. Durante a obra de salvação, eu sou gentil e bom para com todas as pessoas. Quando a obra se concluir, o desfecho dos diferentes tipos de pessoas será revelado, e naquele momento eu não serei mais gentil e bom, pois o desfecho das pessoas terá sido revelado, e cada uma terá sido classificada de acordo com o seu tipo, e não adiantará nada fazer mais alguma obra de salvação, porque a era da salvação terá passado, e tendo passado, ela não voltará.